Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma convocação. Dia incrível, né, para quem gosta de futebol. O Ramon vai fazer algumas considerações a respeito da convocação da seleção pré-olímpica. Imediatamente divulga a lista dos 22 jogadores e responderemos as perguntas em seguida, tá? Não vai precisar intervalo, a gente já emenda direto aqui na coletiva, tá? Ramon, por favor. Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Para mim sempre é uma honra e um privilégio fazer mais uma convocação. Servir a seleção brasileira, né? Sempre motivo de muito orgulho. Fazer um agradecimento especial ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, pela confiança no trabalho. Agradecer também ao Branco, aí, nosso coordenador. Dar os parabéns e as boas-vindas ao Diniz, né, pela belíssima convocação que ele fez alguns minutos atrás. Né, desejar a ele toda sorte do mundo para ele, que ele consiga fazer um grande trabalho aqui dentro da seleção brasileira, consiga fazer com que a seleção brasileira volte a jogar aquilo que todos nós esperamos. Vejo que essa oportunidade é muito boa, né, para que a gente comece aí o nosso trabalho, esse trabalho visando a nossa próxima competição, que é o Pan-Americano, né, e também o pré-olímpico. O Pan-Americano, que será realizado no Chile, 20 de outubro a 5 de novembro, e o pré-olímpico, né, que vai ser em janeiro. Nós já sabemos que vai ser na Venezuela, mas nós não temos a data ainda. E vamos aos nomes. Goleiros: Gabriel Grando, do Grêmio; Matheus Cunha, Flamengo; Micael, Atlético Paranaense. Laterais direitos: Arthur, Bayer Leverkusen; Vinícius Tobias, Real Madrid. Laterais esquerdos: Abner, Real Betis; Wellington, São Paulo. Zagueiros: Vitão, Internacional; Lucas Halter, Goiás; Robert Renan, Zenit; Morato, Benfica. Meio-campistas: João Gomes, Wolverhampton; Marlon Gomes, Vasco da Gama; Maurício, Internacional; Andrei, Chelsea; Danilo, Nottingham Forest. Atacantes: Lázaro, Almeria; Marcos Leonardo, Santos; Vitor Roque, Atlético Paranaense; João Pedro, Brighton; Igor Paixão, Feyenoord; Paulinho, Atlético Mineiro. Esses são os nossos 22 atletas convocados. Desses 22 atletas, apenas um atleta vindo pela primeira vez. Os 21 atletas, todos esses atletas com histórico de seleção brasileira. 6 atletas dessa convocação já estiveram presentes na seleção principal. Nós temos 5 atletas dessa lista que são atletas nascidos em 2000, porque o Pan-Americano nós poderemos usar atletas nascidos em 2000, e 16 atletas com idade pré-olímpico. 8 atletas dessa lista fizeram parte do Sub-20, sul-americano e mundial. E nós temos 11 atletas do Brasil que jogam no futebol brasileiro e 11 atletas que jogam no exterior. E aí nós convocamos, desses 22 atletas,
20 clubes diferentes. Bom, concluída a convocação, a gente já pode dar início à entrevista coletiva. Vamos lá, Hugo. Ramon, Bruno Cortes, Grupo Globo, à sua esquerda, mas aqui atrás. Aqui. Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Ramon, queria que você falasse um pouquinho do quão importante é para você ter esses 2 amistosos em data FIFA, que aí você realmente pode convocar praticamente quem você quer, por questões técnicas, não tem nenhum grande problema em relação a atrapalhar alguma coisa, o time está jogando, não está jogando, enfim, o quanto é importante para você ter essa possibilidade, esse leque realmente bem aberto para a convocação. Bom, Bruno, a gente sabe que na base não tem data FIFA, né? Nós vamos aproveitar aí essa data FIFA e aí essa possibilidade da gente levar o que a gente tem de melhor, que a gente entende, né? Que hoje seja o que a gente tem de melhor no futebol brasileiro. Isso é muito bom, né? E já começar contra um grande adversário, né? Que é Marrocos, 2 amistosos contra Marrocos, né? No dia 7 e no dia 11. Marrocos é a atual campeão africano da Copa das Nações. Então, isso vai ser importante, é um grande teste, né? Como eu falei, visando também o Pan-Americano e também isso é a nossa preparação para o pré-olímpico, né? E essa data vai ser muito importante. Ramon, boa tarde, aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Agora é data FIFA, mas o problema continua, tanto para o Pan-Americano quanto para o pré-olímpico. Então, preciso te perguntar, até que ponto nesse período agora você e o Branco também já começaram a dialogar com os clubes, até que ponto o feedback foi positivo. A gente sabe que para os jogadores a Olimpíada é uma meta incrível para a carreira, mas tem toda essa questão e quase todos eles são titulares em seus clubes. Enfim, como vocês já tentam antecipar essa questão? Obrigado. Bom, Caio, a gente sabe da nossa dificuldade, né, que é a liberação dos atletas. Eu agora, esse mês, eu fiz algumas visitas, né, justamente para isso também, né, para aumentar o nosso relacionamento com os clubes, né, que é um relacionamento muito bom, né, para ver essa possibilidade também de chegar lá na frente, porque o Pan-Americano, 20 de outubro a 5 de novembro, né, é uma data que não é uma data FIFA, mas esse tem sido o nosso trabalho aqui dos nossos observadores, né, o nosso trabalho de base. Aqui eu chego 10 horas da manhã e saio às 19 horas, então a gente tem que respirar futebol, tentar de todas as maneiras aí buscar o que a gente tem de melhor, né, no futebol brasileiro, no mundo, e aumentar sempre o nosso leque de opções. Esse é o nosso trabalho aqui, né? Sempre colocar jogadores aí no nosso caderno radar e aumentar sempre o nosso campograma, né, em todas as posições. Ramon, Wellington Campos, da Itatiaia, aqui no lado direito. Eu queria te perguntar, em termos de América do Sul, são 2 vagas que nós teremos para as Olimpíadas de Paris. Quem são os nossos concorrentes diretos? As seleções tradicionais ou tem alguém aparecendo por fora? Bom, nós fizemos o Sul-Americano, né, o Sul-Americano Sub-20, né, todas as equipes aí muito preparadas, né, você tira aí a Argentina, Uruguai, Colômbia, né, o Equador com muita força, mas eu também fiquei surpreso nessa competição quando nós enfrentamos a Venezuela, né, que também vem desenvolvendo muito, tá? Vem jogando aí um ótimo futebol. E o pré-olímpico vai ter toda essa dificuldade, né? A mesma dificuldade que nós enfrentamos no Sul-Americano, pode ter certeza que nós vamos enfrentar no pré-olímpico, né? Mesmo com esses jogadores um pouco mais experientes, né? Buscar também fazer uma ótima preparação até chegar no pré-olímpico, né? Nas oportunidades que tivermos, jogar também com ótimos adversários, isso aí também vai nos ajudar, né? E nós vamos começar nessa data FIFA, né, jogando aí contra Marrocos, que é um grande adversário. Ramon, aqui do outro lado, Monique Danello, da TNT Esportes.
O Diniz falou há pouco aqui sobre essa troca de vocês, né, que não é uma conversa pontual para convocações, mas uma troca constante. Eu queria te perguntar sobre um nome que está na sua lista e que depois que o Diniz divulgou a convocação dele, muita gente sentiu falta dele na lista da principal, que é o Vitor Roque. Vocês conversaram em algum momento sobre esse nome específico para que você pudesse ter a possibilidade de contar com ele nessa lista? Como é que foi essa troca para definir onde o Vitor se encaixaria nesse momento? Obrigada. Bom, na verdade, o Diniz é um amigo, né? Eu fico muito feliz, como eu falei, né, pela convocação que ele fez. Nós conversamos ontem, né, com o auxiliar dele, que é o Eduardo, muito ligado ao Diniz, né? Hoje pela manhã eu recebi a notícia que eles não iriam utilizar o Vitor, né? E eu fiz a convocação agora do Vitor Roque. Se trata de um belíssimo jogador que pode também futuramente estar na lista da equipe principal, como já teve, né? Nós o convocamos aqui quando estivemos aqui na principal. Ramon, Rodrigo do canal Vamos, aqui na sua esquerda. Eu quero fazer uma pergunta um pouco ao contrário. Tem vários jogadores tem alguns jogadores da lista da seleção principal, por exemplo, o Rodrigo, Martinelli, que são craques, estão jogando nos melhores times do mundo e têm idade olímpica. Quero saber como que você pensa sobre esses jogadores, porque eles têm idade olímpica, eles podem participar da Olimpíada, mas provavelmente eles vão estar na seleção principal nesse tempo. Como que você pensa, se você conta com esses jogadores para o momento da Olimpíada, ou se realmente eles já estão em outro momento de seleção principal e não tem essa conversa? É lógico que tem até o Vinícius, né? O Vinícius tem idade para o PAN. Nós temos belíssimos jogadores, né? Jogadores com idade já na seleção principal, performando muito bem. É o caso do Rodrigo, né? Vem muito bem no Real Madrid. O Martinelli também. E esse é o nosso trabalho, como eu falei antes, né? De aumentar o nosso leque de opções, né? Se houver a possibilidade lá na frente, será muito bem-vindo, né? Mas é o nosso trabalho aqui, de buscar sempre outras opções, né? Nós estamos trazendo agora o Igor Paixão, né? Pela primeira vez, né? Vai vestir a camisa da seleção brasileira. É um jogador que vem performando muito bem, né? E por isso foi lembrado. Ramon, aqui Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Boa tarde. Boa tarde, Kiyomi. O trabalho de Ramon é continuidade de sub-20, mas agora, quando pensamos Olimpíada, agora está começando o rumo ao Tori Olímpico. Tori é muito desafio grande e pesado, né? Mas para Ramon, mais pressão ou mais alegria, o que está sentindo agora? Bom, eu todos os dias agradeço a Deus, né, por essa oportunidade que eu estou tendo aqui na CBF, na seleção brasileira, né? E a minha vida ela sempre foi voltada, né, para desafios, né? Eu como um ex-jogador, um ex-atleta, foi assim como atleta e tem sido assim como treinador, né? A vida da gente são feitas de desafios, né? E esse é mais uma responsabilidade muito grande, né? O Brasil é bicampeão olímpico, a gente carrega já essa responsabilidade. Eu costumo dizer para meus atletas que vestir a camisa da seleção brasileira, né, servir a seleção brasileira é uma grande responsabilidade. E é isso, mas é encarar como eu sempre encarei, né? Coragem, eu acho que a vida é feita de coragem, né? Para os corajosos e, graças a Deus, as coisas têm acontecido. Ramon, boa tarde. Aqui em cima. Cadê? Boa tarde, tudo bem? Lucas Pires, do 365 Scores. Tudo bem, Lucas? O Endrick já teve algumas passagens pela seleção pré-olímpica, só que ultimamente ele está em baixa pelo Palmeiras. E eu queria saber se nos planos de vocês, visando a Olimpíada do ano que vem, ele faz parte desse plano, ou vocês vão prezar um pouco pela cautela, por conta da idade dele ser bastante novo? Bom, o Endrick é um ótimo jogador, tá? Eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar com o Endrick, né? Ele já foi convocado aqui por nós em algumas oportunidades. O Palmeiras,
nas oportunidades, não teve a condição de liberar o atleta, né? Se trata de um excelente jogador, um atleta muito promissor, que tem toda a condição de, daqui a pouco, num futuro bem próximo, vestir a camisa da seleção brasileira. Boa tarde, Ramon. Lucas Baia, jogar a 10. O João Gomes teve um grande início no futebol inglês e é um jogador que está no radar da seleção principal. Fora da seleção principal não convocado hoje, aparece na sua lista. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador e quanto ele está evoluindo, e sua projeção para ele, claro, na seleção principal, o que ele pode desempenhar. O João Gomes, ele esteve conosco, né, na minha primeira convocação aqui na principal, diante do Marrocos. Se trata de um belíssimo jogador, né, mostrou todo o seu talento jogando, vestindo a camisa do Flamengo, né, foi para fora, está jogando muito bem, está performando, né, e é isso que a gente espera do atleta, né, com essa convocação. É um atleta que tem idade, é um jovem, é promissor, né, e tem total condição daqui a pouco também de estar na principal. Oi, Ramon. Sérgio Lobo. Aqui. Fala, Sérgio. Tudo bem? Diferentemente da seleção principal, você leva metade do seu grupo convocado hoje de jogadores brasileiros e estrangeiros. Eu queria saber o que isso facilita para você como treinador em termos de entendimento de jogo, esse intercâmbio, porque, obviamente, uns atuam, né, a metade atua aqui no futebol brasileiro, que é um outro tipo de futebol, outro tipo de campeonato, e tem a turma, a outra metade, que atua lá. O que isso facilita para você em termos desse entendimento, do entrosamento entre eles? Bom, Sérgio, primeiro que são todos esses atletas, assim, o cognitivo muito acima da média, né? Por isso estão vestindo a camisa da seleção brasileira. São jogadores muito inteligentes, né? Muito bem treinados, né? Os jogadores aqui do Brasil, né? Os jogadores que estão lá fora. Alguns desses atletas, né, foram meus atletas aqui no Sub-20 e jogando no futebol brasileiro, né? Hoje já estão lá fora e a gente fica feliz por isso também, né? Porque são atletas promissores. Mas o mais importante é o entendimento, né? É esse entendimento, né? Principalmente quando você vai para uma preparação, que você tem pouquíssimo tempo assim, para trabalhar, né? Para treinar. Nós vamos nos apresentar no dia 4, agora dia 7 já tem que estar pronto para jogar, né? Então, assim, isso mostra o entendimento, a inteligência desses atletas. Ramon, Raíssa Simplício, Gol Brasil, por aqui. Oi, boa tarde. Num determinado momento da era Tite, a gente sabe que existia uma integração muito grande entre a seleção principal e a seleção olímpica. Eu queria entender de você como está essa integração com o Fernando Diniz. Você citou a situação do Roque, que você ouviu dele que ele não convocaria o Roque e optou por trazer o Roque para a pré-olímpica. Vocês estão conversando para as próximas convocações? Você tem a liberdade de pedir para ele não convocar um jogador, ou ele pedir para você, ou ele avisar você que esses jogadores podem ser convocados para a seleção pré-olímpica? Como é que está isso? Bom, a gente já teve essa conversa, né? Eu falei que eu conversei essa semana com o Eduardo, né? Passando para ele algumas situações. O Diniz, o dia a dia dele é no Fluminense, o meu dia a dia é aqui, mas assim, eu acho não, né? Maior liberdade com o Diniz e ele também comigo. O carro-chefe é a principal, né? E aqui, o nosso trabalho aqui é oxigenar, né? Oxigenar a seleção principal. Logo quando eu cheguei aqui, eu disse isso, que também era uma meta, é uma meta nossa aqui de sempre estar oxigenando a seleção principal, né? Opa, boa tarde, Ramon. João Sistovski, do Boa Portal de tarde. Jornalismo da SPM. Eu queria fazer duas perguntas. Uma em relação aos atacantes. Se, na sua opinião, tem como jogar o Marcos Leonardo e o Vitor Roque no mesmo time, com dois atacantes? E sobre duas ausências do Ângelo e do Beraldo, se foi uma questão mais tática ou técnica. Dá para jogar dois atacantes, dá para jogar Vitor Roque, Marcos Leonardo, né? São jogadores inteligentes,
né? Jogadores com muita definição, isso é muito importante, né? Jogadores aí que, se tiverem aí uma chance, conseguem fazer a definição da jogada, podem jogar sim, juntos. O Beraldo vem muito bem, né? Vem performando muito bem. O Beraldo já é um atleta que a gente já conhece bem, já esteve aqui conosco em algumas oportunidades, né? Eu queria muito ter levado ele no Sul-Americano, ele não foi liberado pelo São Paulo na oportunidade, no Mundial também, então a gente já conhece. Fizemos agora a opção pelo Morato. O Morato também vem performando muito bem no Benfica, é um ótimo jogador também, né? Eu gostaria muito de ver esse atleta, então por isso a oportunidade para o Beraldo. O Ângelo também é um jogador que a gente já conhece bem, né? Agora foi para o futebol francês. E é isso, e nessa posição a gente também tem ótimos jogadores. Boa tarde, Ramon, aqui acima. Aqui quem fala é Anderson Roque, da 021 Esportes, da Rádio Mais FM Rio. Você mesmo já citou aqui na sua convocação quanto é pesado vestir a camisa da seleção brasileira, principalmente para esses jogadores tão jovens. E eu gostaria de saber de você se pode afetar ser campeão das últimas 2 Olimpíadas no psicológico desses jogadores, ou não, você vai levar com tranquilidade e serenidade durante esse processo todo para o psicológico desses jogadores. Aí é o nosso trabalho, né? Aí é o trabalho de todos nós. Quando eu falei, eu também me incluo nisso, né? Porque você já vestir a camisa da seleção brasileira já é uma grande responsabilidade. Nós já carregamos isso, né? Porque é um país do futebol, né? Um país que é campeão e a gente sabe dessa responsabilidade, mas assim é uma responsabilidade também com muita confiança, né? Sempre passando muita confiança para todos esses atletas, né? Porque potencial eles têm, por isso que estão vestindo a camisa da seleção brasileira. Vamos para as últimas agora. Ramon, boa tarde. Sidney Marinho, da Litoral News. A gente acompanhou mais cedo, na convocação do Diniz, a saída de última hora da lista do Lucas Paquetá. Dentre os jogadores supostamente investigados, né, por problemas com a questão de apostas, Luiz Henrique também foi citado. Você precisou fazer a mesma coisa na tua lista da seleção pré-olímpica, Ramon? Obrigado. Bom, o Diniz ele foi muito feliz, né, na resposta que ele deu aqui alguns minutos atrás. E eu também vou usar a verdade aqui, tá? O Luiz Henrique, ele era um atleta convocado, tá? Então vamos aguardar, vamos ver. Eu, nas próximas horas, aí estou passando para vocês um outro nome. Vamos lá? Ramon, ele seria então o 23º, só para aproveitar o embalo da pergunta aqui, né? Por isso que temos 22 nomes na lista nesse momento. Ele seria o 23º jogador. E aí, hoje ainda, você vai anunciar um substituto? Hoje ainda eu estou anunciando Perfeito. Outro nome. A minha dúvida é um pouco conceitual e tem a ver com técnicos, né? Os últimos 2 técnicos olímpicos, campeões olímpicos aqui no Brasil, eles hoje não encontraram espaço no mercado nacional, né? E aí, independentemente se é a opção deles ou não, o fato é que eles não estão trabalhando aqui. O Micali estava lá no Egito e o Jardim, agora, inclusive, está com um novo clube lá no México. Como é que você vê essa questão do posicionamento no mercado brasileiro dos técnicos formados aqui, que trabalharam em categorias de base, que desenvolveram seleções de base, que foram campeões olímpicos, mas tem um pouco dessa... Você enxerga essa dificuldade com essa geração que está sendo formada, que foi formada nos últimos anos, o pessoal que compartilhava contigo lá a carteira da CBF Academy nos cursos lá na Granja Comari, enfim. Como é que você enxerga essa absorção dos profissionais que estão sendo formados, né, dentro dessa geração aqui no mercado nacional atualmente? Bom, o Micali ele foi campeão olímpico, né? Ele teve algumas oportunidades também antes de ir para fora, né? Está fazendo um belíssimo trabalho lá no Egito. Fez essa final agora da Copa das Nações Africanas também, jogando contra Marrocos, né? É um belíssimo profissional, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele em uma das licenças, a licença Pro da CBF.
E o outro é o Jardine, né? O Jardine já saiu da seleção já para o México, né? Para aquela equipe do México. Hoje ele está no América do México, vem fazendo um ótimo trabalho. Cara, eu me posiciono dentro do mercado sempre trabalhando, pensando em trabalhar muito, né? Para mim é uma honra, é um privilégio estar vestindo, servindo a seleção brasileira, né? E o pensamento aqui é de fazer sempre o nosso melhor. Oi, Ramon aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. Eu queria te perguntar o seguinte, muito se fala no futebol brasileiro hoje em dia, não só no futebol brasileiro, mundial de uma forma geral, sobre a ausência de jogadores criativos no meio de campo. E você convocou aqui no meio de campo o Andrei, João Gomes, Marlon Gomes, Maurício do Internacional e Danilo. Nenhum deles é um meia muito criativo. Eu queria que você comentasse isso. Até eu te perguntei isso na última convocação sua para a seleção principal, e é uma tendência que vem desde a Copa do Mundo com o Tite, a falta de jogadores criativos no meio de campo. O Diniz até convocou, né, o Veiga, e o Joeliton relativamente também pode se considerar um meia, mas você, teoricamente, aqui não convocou nenhum meia criativo. Eu queria te perguntar sobre isso. Obrigado. Uma pergunta inteligente, mas se você parar para analisar, o Maurício é esse jogador, né, um jogador criativo, um jogador que está no Inter, performando muito bem, um jogador que tem essa criatividade, né, que pode jogar numa outra função também, né, fazendo o lado esquerdo ou o lado direito como externo também, mas tem uma facilidade também de jogar por dentro. É um cara inteligente para jogar, né? Ele pode ser aí esse camisa 10 que você está falando. O próprio João Pedro, né? Ele pode vir a ser também um segundo atacante. É lógico, com uma característica um pouco diferente, né? Já é um cara com mais velocidade, é um cara com mais presença de área, né? Mas ele também pode fazer essa função. O próprio Lázaro, que eu estou levando também agora, né? Ele joga por fora, joga por dentro. Ele também tem essa característica, pode ser um camisa 10 também. Aí depende daquilo, daquilo que você pensa, né? Em termos de estrutura de time. Mas tem esses dois jogadores, né? Eu te falo, tem três até, né? Que podem fazer essa função, que é o Maurício, que é o João Pedro e que é o Lázaro. Gente, as duas últimas, por favor, porque a Simone Jatobá já está no aquecimento para entrar aqui, então vamos finalizar. Oi, Ramon, aqui, Esther, Agência TV, France. Oi, Esther. Eu gostaria de saber se essa convocação ela já é rumo Paris 2024, ou se muita coisa pode mudar daqui lá, porque existe a etapa do PAN e o pré. Bom, depois dessa data, né, nós ainda vamos ter mais uma data FIFA, né, que é 9 de outubro a 17 de outubro. Talvez essa data sirva aí para a nossa preparação para o PAN, né, porque dia 20 a gente já tem o compromisso no PAN, né, de 20 de outubro a 5 de novembro. Né, depois nós vamos ter mais uma data FIFA, né, que é em novembro. Até lá pode mudar muita coisa, né, mas assim, a gente já pensa, a gente já tem uma base, né. Acho que isso aí é o nosso trabalho aqui dentro, como eu falei, o trabalho nosso aqui na CBF, né, dessa busca de aumentar o nosso caderno radar, aumentar o nosso campograma. Esse é o nosso trabalho. A gente não sabe como é que vai chegar lá na frente, mas pode ter certeza que nós vamos chegar muito forte, porque nós temos ótimos jogadores dessa geração. Ramon, boa tarde. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito sobre a briga no gol. Porque você tem o Grando, que está se destacando muito no Grêmio, e o Santos, o Matheus Cunha, que assumiu a vaga do Santos na equipe do Flamengo. Como que você enxerga essa briga no gol entre esses dois jogadores que estão se destacando em gigantes da Série A? Se você puder falar também um pouco sobre a ausência do Vitor Hugo, que está ganhando do Flamengo, que está ganhando espaço com o Jorge Sampaoli, mas que ficou de fora da sua lista. Obrigado. Bom, o Grando vem performando muito bem, né? É um ótimo goleiro.
vem se destacando, e por isso nós fizemos a opção de convocá-lo. Eu vou ter a oportunidade de trabalhar com ele pela primeira vez, né? E o Matheus Cunha da mesma forma, né? Fazendo aí um belíssimo campeonato. Né? Fizeram a semifinal agora da Copa do Brasil, né? Estão muito bem. O Cunha também é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de trabalhar com ele, né? Trouxemos também o Mikael, né? Que é o nosso goleiro aí da Sub-20, que também vem muito bem, vem jogando. Né? Qual é a outra pergunta que você... do Vitor Hugo? O Vitor Hugo, ele é um jogador que a gente já conhece também, né? Um ótimo jogador, que já esteve conosco aqui em algumas preparações do Sub-20. Né? Também não tivemos nem no Sul-Americano e nem no Mundial, né? Mas é um jogador também que está no radar, que faz parte também do nosso campograma. Obrigado, Ramon. Obrigado a todos. Daqui a 20 minutos, mais ou menos, a gente volta, meia hora no máximo, com a convocação da Sub-19 feminina. Legal. E aí, Guerreiro?